Presidente Trump anuncia 12 bilhões de dólares em ajuda a agricultores atingidos por tarifas. Prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, orienta em vídeo como não cooperar com o ICE. Flórida registra surto de legionela em ginásios e academias. Essas e outras notícias, agora no Brasil News. Boa noite. O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que o governo fornecerá 12 bilhões de dólares em ajuda para os agricultores americanos. Vamos ouvir o trecho do pronunciamento. I'm delighted to announce this afternoon that the United States will be taking a small portion of the hundreds of billions of dollars we receive in tariffs. So what we're doing is we're taking a relatively small portion of that, and we're going to be giving and providing it to the farmers in economic assistance. And we love our farmers, and as you know, the farmers like me, because based on voting trends, you could call it voting trends or anything else, but they're great people. They're the backbone of our country. E agora você acompanha um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletea Rodrigues. Um morador de rua de 56 anos que foi incendiado enquanto dormia em um vagão de metrô em Nova York na semana passada reencontrou a família. O filho da vítima compartilhou em uma rede social uma foto no hospital dizendo que procuravam pelo pai há semanas. Ele passou por uma cirurgia e vai precisar de outra por conta da gravidade das queimaduras. O ataque ocorreu pouco depois das 3 horas da madrugada da última segunda-feira em um trem em Manhattan. A polícia informou que a vítima estava dormindo quando o suspeito entrou no vagão e ateou fogo no homem. Dias depois, Irã Carneiro, de 18 anos, foi preso. O suspeito é morador de Manhattan e vai responder por tentativa de homicídio, incêndio criminoso, agressão e vandalismo. Mesmo antes de assumir o cargo, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, tem procurado se aproximar dos imigrantes que vivem na cidade. Em um vídeo publicado nas redes sociais no domingo, Mamdani dá instruções aos imigrantes de como lidar com uma possível abordagem do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A gravação aconteceu dias depois de uma grande operação dos agentes federais em Manhattan. No vídeo, Mamdani prometeu proteger os 3 milhões de imigrantes da cidade e explicou que nos Estados Unidos as pessoas podem optar por não falar com agentes federais de imigração. Ele disse também que os agentes do ICE não podem entrar em locais como casas, escolas ou áreas privadas de um local de trabalho sem um mandado judicial assinado por um juiz. O futuro prefeito da maior cidade do país deixou claro que vai lutar pela causa. E 2 tipos de mix de castanhas foram retirados das prateleiras de todas as lojas após uma possível contaminação por salmonela em um lote de pistaches crus. De acordo com a Food and Drug Administration, a FDA, os produtos foram vendidos nas lojas da marca entre 3 de novembro e 1º de dezembro em diversos estados, incluindo Nova York, New Jersey, Massachusetts e Pensilvânia. De acordo com a FDA, ainda não foram registrados casos de doenças associadas aos produtos. A caça ao urso em New Jersey foi retomada após a caçada de outubro ter resultado na morte de 370 animais em todo o estado, 18% a mais do que no período do ano passado. Esta seção é conhecida como Segmento B e ocorre após as autoridades estaduais de caça afirmarem que não foram abatidos ursos suficientes na primeira caçada. Segundo a Divisão de Pesca e Vida Selvagem, a caça tem como objetivo controlar a população desses animais, que aumentou 80% no estado desde 2018. E a seleção brasileira já conhece o caminho que vai percorrer na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O time comandado por Carlo Ancelotti estreia na competição no dia 13 de junho contra o Marrocos em New Jersey.
Depois vai enfrentar o Haiti na Filadélfia e, para fechar a primeira fase, a equipe que é cabeça de chave do Grupo C entra em campo em Miami contra a Escócia no dia 24 de junho. Se terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil vai jogar em Houston, no Texas. Caso fique em segundo lugar, o jogo será em Monterrey, no México. Agora, se a seleção garantir vaga nas quartas de final, os brasileiros de Boston terão a oportunidade de assistir de pertinho essa disputa. A tabela completa da competição foi anunciada na tarde de sábado em Washington, D.C., com a presença de ex-jogadores como Ronaldo Fenômeno. A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções que farão 104 partidas entre 11 de junho e 19 de julho, em 16 cidades-sedes distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá. O jogo de abertura entre México e África do Sul será no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho. Já a grande final será em 19 de julho, em New Jersey. A seguir, manobrista é preso por tentar usar cheque de hóspedes em hotel da Disney, na Flórida. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Autoridades da Flórida estão preocupados com um surto de legionela que tem espalhado em academias e ginásios. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A doença causada pela bactéria chamada legionela se propaga em sistemas de água, como boxes de chuveiro, saunas e sistemas de ar-condicionado. Um surto da doença é investigado em uma academia no condado de Orange, após vários clientes apresentarem sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar. O local passou por inspeção. Equipamentos de água foram desinfectados, duchas e saunas foram fechadas para limpeza. E o funcionamento do ar-condicionado foi verificado. O surto eleva o número de casos no condado para 82 só neste ano. É o maior já registrado no estado. Até agora, segundo o Departamento de Saúde, 665 casos foram registrados no estado em 2025. A doença é um tipo grave de pneumonia e pode ser fatal para pessoas com comorbidades. Autoridades da saúde pública recomendam que quem frequenta esses locais deve ficar atento aos sintomas. Caso surjam, devem procurar atendimento médico. E autoridades em Tampa afirmam que desarticularam um suposto esquema organizado de roubo de tênis, com prejuízo de aproximadamente $1 milhão. 4 homens foram presos no Treasure Coast Mall. Os suspeitos atravessaram o telhado do shopping, entraram em uma loja e furtaram centenas de tênis de uma marca famosa. Eles usaram sacos e lançaram a mercadoria pelo telhado. A investigação aponta que tudo era vendido no mercado negro. As prisões foram fruto de trabalho de inteligência e vigilância com meses de investigação. Além da Flórida, a quadrilha atuava no Mississippi e também na Geórgia. E um funcionário que trabalhava como manobrista de uma empresa terceirizada do hotel do Walt Disney World Resort, na região de Orlando, foi preso acusado de usar o talão de cheques de um casal de hóspedes e tentar fazer saques no próprio nome.
Segundo a polícia, o caso teria acontecido após as vítimas deixarem o veículo no hotel para uma estadia. Michael Henriksen encontrou o talão dentro do carro e teria colocado o nome dele como beneficiário para fazer os saques. Foram 4 cheques que totalizavam cerca de $1.200. O banco percebeu a irregularidade e avisou os clientes, que procuraram a polícia. O funcionário foi detido e agora responde por furto qualificado por fraude e falsificação de cheque. A empresa terceirizada disse que estava ciente do ocorrido e colaborando com as investigações. E um policial salvou um cão de uma casa em chamas em Sanford. Uma pessoa que estava no imóvel sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital sem gravidade. O agente chegou ao local e quebrou a porta para resgatar o animal que estava preso no imóvel. Graças à ação rápida do policial, que deu água e oxigênio, o cachorro sobreviveu. As imagens só foram divulgadas agora, mas o incêndio aconteceu na semana passada e a causa é investigada. E a CBF inaugurou o primeiro escritório internacional da história da entidade. Miami foi o local escolhido. O objetivo é fortalecer a presença do futebol brasileiro nos Estados Unidos. Além de tratar de negócios e parcerias, o novo escritório em Miami, inaugurado na última sexta-feira, vai apoiar as competições que a CBF planeja realizar ou ampliar no país, como torneios de base, eventos de pré-temporada e jogos da seleção brasileira em território americano. Segundo a Confederação, a estrutura vai servir como ponte entre o futebol brasileiro e o mercado norte-americano, facilitando logística, promoção e relacionamento com ligas locais. A inauguração faz parte da estratégia de expansão global da entidade e do crescimento do futebol brasileiro fora do país. No próximo bloco, carros de aplicativos no Brasil têm prazo para aderir adesivos com QR Code para informações para os passageiros. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você acompanha um giro de notícias do Brasil. A Interpol foi acionada por meio da Polícia Federal após o roubo de 13 obras de arte dos artistas Henri Matisse e Cândido Portinari na manhã de domingo. A ideia é impedir que elas deixem o país. As gravuras estavam na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Imagens capturadas pelo Smart Sampa, sistema de monitoramento da cidade, identificaram 2 suspeitos do crime. Um deles, de 31 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira. Uma adolescente de 13 anos foi resgatada após ficar presa debaixo de um carro durante uma enxurrada em Goiânia. A garota escorregou enquanto brincava na chuva e ficou presa na roda do veículo pelos cabelos. Antes disso, a vítima foi procurada por cerca de 15 minutos. Populares suspenderam o carro e um policial militar precisou cortar o cabelo da menina com uma faca para libertá-la. Ela foi levada às pressas ao hospital de emergência. Um adesivo com QR Code vai permitir que passageiros de carros de aplicativos tenham mais informações para aumentar a segurança durante as corridas. O adesivo deverá ser fixado no para-brisa em local visível.
Os motoristas têm até o dia 17 de dezembro para se adequarem à nova regra. O prazo passou a valer desde setembro, quando a portaria foi publicada. As luzes da famosa árvore de Natal em Altadena, em Los Angeles, voltaram a brilhar pela primeira vez desde o devastador incêndio que atingiu a comunidade em janeiro. O trecho de 1 milha ao longo da Avenida Santa Rosa só ficou às escuras em momentos de grandes crises, entre elas a Segunda Guerra Mundial e a crise energética da década de 1970. Embora o incêndio de janeiro tenha poupado as árvores históricas, os fortes ventos danificaram os galhos e deixaram as luzes do ano passado carbonizadas. Nas últimas semanas, voluntários subiram em escadas para reinstalar mais de 20 mil lâmpadas na Alameda. Para os moradores, o retorno da Christmas Tree Lane representa mais do que o início da temporada natalina. Tornou-se um símbolo de resiliência e renovação em uma cidade devastada por incêndios. It's important to stay together in the community, and I'm looking forward to rebuilding. We're looking forward to, hopefully by next Christmas, be back here, have our house, and just enjoy. We're looking forward to moving back in and just seeing the community build back up little by little. I mean, already we drove around today and you see so many homes like framed and already being built. So that gives me a lot of hope. It's always an incredible event, but I think this year there's definitely a different feeling in the air. I think Altadena has always been an incredible community even before the disaster. So it's easy to say it was always great, but I think this year it's extra special. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.